Mais uma mulher morta dentro da própria casa. Só que esse caso tem um detalhe ainda mais perturbador. A principal suspeita não era uma pessoa desconhecida, não era uma invasora, não era ninguém lá de fora. Era a sua sogra. Foi a sua sogra. Carolina Flores Gomes, ex-misa mexicana, linda, lindíssima, só tinha 27 anos. Era mãe de um bebê pequeno e foi morta a tiros no seu próprio apartamento, na cidade do México. O caso aconteceu em 15 de abril de 2026 e está sendo investigado como feminicídio. Eu fico impressionada, né? Como é que está sendo investigado se já aconteceu, foi visto, as câmeras contam tudo, mas vamos colocar aqui o tema que está em todos os jornais. E a pergunta que fica é: como a relação familiar pode chegar ao ponto de virar cena de morte? Eu sou Ângela Cirino, psicanalista clínica há mais de 20 anos. E hoje eu não quero apenas comentar uma notícia. Eu quero te ajudar a enxergar o que existe por detrás dessa notícia. Porque quando uma mulher morre dentro de casa, diante de pessoas tão próximas, depois de conflitos familiares, nós não estamos falando apenas de uma violência física, nós estamos falando sobre vínculos adoecidos, um vínculo de posse, de ciúme, de relações familiares sem um pingo de limite, de uma estrutura emocional onde o outro deixa de ser uma pessoa e passa a ser o quê? Uma ameaça? Mas antes de ir direto ao assunto, clica no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que sempre que eu postar algum vídeo aqui no YouTube, você possa ser avisado, e também aproveite e compartilhe esse vídeo sobre isso também, porque é muito importante, talvez alguém que você nem saiba esteja pensando ou vivendo algo semelhante. Bom, segundo as informações dessa história, segundo tudo aquilo que foi divulgado pela imprensa, Carolina estava em casa quando houve uma discussão com a sogra. Érica Maria, apontada como a principal suspeita. Reportagem afirma que havia tensões antigas entre elas e que o crime teria sido registrado parcialmente por uma babá eletrônica dentro da residência. Também há controvérsia, porque a denúncia às autoridades teria sido feita apenas no dia seguinte. E aqui é importante dizer, não cabe a nós condenar antes da justiça, mas o fato é que está tudo ali registrado. Mas cabe a nós refletir sobre os sinais que esse caso simplesmente escancara. Porque muitas vezes a violência não começa no ato violento em si. Ela começa muito antes, na invasão da privacidade, em uma frase atravessada, na competição silenciosa, na incapacidade de aceitar que o filho cresceu e na ideia doentia de amar alguém que é, por exemplo, seu filho, mas que amor não é amor, amor é posse. Porque a ideia que traz aqui não era amor, era posse. Existe uma dinâmica familiar extremamente perigosa, que é quando uma mãe não consegue separar o amor do controle. O filho nasce, cresce, casa, tem uma esposa, constrói sua própria família, mas algumas mães não enxergam isso como amadurecimento, que é um processo natural da vida. Elas entendem isso como me abandonou, me deixou. Eu carreguei 9 meses na barriga. Meu Deus, como ele é ingrato. Alguém tomou o meu lugar. E aí, a nora deixa de ser uma pessoa e vira uma intrusa, uma rival, uma ladra de afeto. É como se a mãe dissesse, mesmo sem dizer em palavras, tá? Você tirou de mim aquilo que era só meu. Entendam, gente, filho não é propriedade, marido não é posse e família não é território. Quando uma relação familiar funciona pela lógica da posse, qualquer autonomia vira traição. A esposa vira ameaça, o casamento vira disputa, o bebê vira um intruso e a casa deixa de ser um lar para virar um campo de guerra. E na psicanálise, nós entendemos que muitos conflitos familiares nascem onde não houve separação simbólica. O filho não foi autorizado emocionalmente pela mãe para sair do lugar de menino da mamãe. E a mãe não conseguiu ocupar o lugar de mãe de um homem agora, mãe de um adulto. Ela continua querendo controlar, interferir, decidir e até mesmo invadir a vida do filho.
E quando esse filho tenta viver a sua própria vida, isso pode despertar um sentimento primitivo, extremamente primitivo de perda. Mas uma perda que não é elaborada vira agressividade. Uma frustração que não é simbolizada vira ataque. Um ciúme que não é reconhecido, trabalhado, entendido, vira o quê? Destruição. E é por isso que algumas famílias parecem amorosas por fora, mas por dentro funcionam como prisões emocionais. Tem um cuidado exagerado que sufoca, tem um zelo que controla, uma presença na vida real do casal que invade. Tem amor que, na verdade, é domínio. Nem todo amor familiar é saudável. Às vezes aquilo que a família chama de amor é apenas um controle muito excessivo usando uma roupa bonita. Outro ponto que chama a atenção é a postura do marido após o crime, especialmente porque reportagens apontam uma demora na denúncia às autoridades. Isso levantou dúvidas públicas e ainda faz parte das controvérsias deste caso. E aqui existe uma reflexão muito importante. Quando alguém cresce em uma família adoecida, muitas vezes perde a capacidade de reagir diante daquilo que é absurdo. A pessoa normaliza o caos. É o abuso que a mãe chama de temperamento. É a invasão que ela chama de preocupação. A violência que ela tenta justificar. E com o crime, ela ainda tenta proteger a estrutura familiar. Isso não significa inocentar ninguém, de maneira alguma. Significa entender que famílias disfuncionais não adoecem apenas quem agride. Adoecem também quem assiste, quem se cala, quem se omite e quem não sabe romper. Carolina não era uma mulher, apenas uma mulher. Ela era uma filha, ela era uma mãe, uma jovem de 27 anos, linda, que tinha uma vida inteira pela frente. E talvez o ponto mais doloroso aqui seja: a violência entrou onde deveria ter proteção. Dentro da casa, dentro da família, dentro do círculo íntimo. E isso nos obriga a perguntar: quantas mulheres estão vivendo hoje dentro de relações onde a ameaça não vem de fora, vem da própria convivência? Quando uma família invade demais o casamento, isso não é normal. Quando uma sogra compete com a nora, isso também não é normal. Quando uma mãe trata o filho adulto como propriedade emocional, isso não é normal. Quando o parceiro não protege o limite da própria casa, isso também não é normal. O relacionamento precisa de amor, mas também precisa de fronteira, precisa de limites. A família precisa de vínculo, mas também precisa, repito, de limites. Porque onde não há limite, o afeto vira invasão. E onde a invasão é romantizada, a violência pode crescer em silêncio. O caso de Carolina Flores Gomes não deve ser tratado apenas como uma curiosidade criminal, um absurdo criminal. Ele precisa ser tratado como uma alerta sobre o adoecimento dos vínculos. A posse disfarçada de amor, as famílias que não aceitam a separação, as mulheres que morrem porque alguém decidiu que elas ocupavam um lugar que não deveriam ser seus. Esse caso nos deixa uma pergunta muito séria. Quantas pessoas estão vivendo dentro de relações adoecidas e ainda chamando isso de família? Nem toda casa é um lugar de descanso. Às vezes, a casa vira o primeiro território da dor. E é por isso que falar sobre saúde emocional não é luxo, gente. E se você percebe que vive relações marcadas por controle, por culpa, quem sabe por medo ou dependência emocional, que está virando aí uma violência silenciosa, não pare, não se acomode, procure ajuda urgente. O Instituto Fazendo a Diferença oferece terapia gratuita com acolhimento e escuta para quem precisa dar esse primeiro passo. Você não precisa esperar chegar o limite para pedir ajuda. Por falar nisso, o link está na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo abrir os seus olhos, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de fato ouvir isso e ajudar a interromper um ciclo que talvez esteja vivendo. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.